Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem e estejam em paz. O nosso conteúdo da aula de hoje, Cidadania e Direitos Humanos, destaco que já trabalhei aqui em outras aulas a ideia de cidadania. Porém, não trabalhei a ideia de cidadania voltada para o contexto dos direitos humanos, entendendo como a cidadania pode influenciar de forma positiva para a preservação dos nossos direitos humanos. Então, normalmente, e é interessante, né, como as questões acabam funcionando no nosso dia a dia, que quando se fala em direitos humanos, muita gente acaba pensando que, na verdade, é apenas um grupo, um movimento social. Porém, não é bem assim. A ideia de direitos humanos é um conjunto de leis, ou seja, um conjunto de questões legislativas que tem como principal objetivo preservar nossa vida, preservar quem nós somos, preservar a nossa integridade física, psicológica, mental. Então, pense os direitos humanos como um conjunto de leis que visa garantir a vida humana. E dentro desse conjunto de leis, claro, né, que existe ali um órgão chamado de direitos humanos. Então, a gente consegue perceber isso já desde já, né, acabando aqui desconstruindo uma ideia errônea e estereotipada que tem acerca dos direitos humanos. Então, diante disso, o que é que eu peço para vocês hoje? Que vocês se atentem a videoaula de hoje. Primeiro porque estamos entrando na reta final já do ano letivo. Já já é a avaliação. Então, é por meio desses conteúdos que eu estou explorando aqui com vocês que o professor, a sua professora de Sociedade e Cultura, irá elaborar a avaliação. Então, se atentem nesses pontos aqui. O conteúdo de hoje, Cidadania e Direitos Humanos. Para quem me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor de vocês aqui da videoaula no ensino remoto, tá? Então, vejam só, quais são os combinados para as aulas? A realização da atividade. Realize a atividade, como vocês já sabem, né? E envie para o seu professor e a sua professora de Sociedade e Cultura dentro do horário programado, e aguarda eles te dar uma devolutiva. Então, vamos para a definição agora de cidadania e o que você entende como cidadania e direitos humanos. Primeiro, eu vou fazer uma contextualização aqui sobre os direitos humanos. Depois, falarei a diferenciação entre direitos humanos e cidadania, para, então, caracterizar esses direitos humanos ao longo da história, como se comportou e a sua funcionalidade. Primeiro, definição. O conceito de direitos humanos, assim como de cidadania, foi criado com o intuito de garantir que todos os seres humanos tenham uma vida digna. Então, aquilo que eu falei para vocês, que acabam aí reproduzindo que os direitos humanos é apenas um grupo que defende a classe A, a classe B, a classe C, enfim. Não. Os direitos humanos na verdade, um conjunto de leis que visam garantir a sobrevivência e que o próprio ser humano, independentemente, repetindo, independentemente de sua classe social, da questão de gênero, independente de sexo, cor, etnia, religião, enfim, tenha uma vida digna. É entender o ser humano como um ser humano. E não entender o ser humano como o seu comportamento, se o seu comportamento é positivo ou negativo. Independentemente do seu comportamento, todo e qualquer cidadão tem direito a uma vida digna. Entende-se que, para ter uma existência plena, com condições de desenvolver-se em toda a sua capacidade humana, o indivíduo necessita, dentre outras coisas, de moradia, educação, liberdade, segurança, saneamento básico e trabalho. Em contrapartida, ele deve praticar a cidadania cumprindo as leis, votando e cuidando de seus espaços públicos. Então, aqui está a questão. Observem bem esse segundo ponto. O indivíduo necessita de tantas outras coisas, como precisa de moradia, educação, liberdade, segurança, saneamento básico e trabalho. Nesse sentido, esse conjunto de leis vem trazer de que, olha, todo e qualquer cidadão tem direito à moradia, à educação, liberdade, segurança, saneamento básico e trabalho e a tantos outros. Porém, para que esse indivíduo, para que esse sujeito tenha acesso a essas condições de vida aqui, né?
é preciso que ele coloque em prática, que ele cumpra aí as leis, votando e cuidando dos espaços públicos. Nesse sentido, do dia 10 de dezembro, né, de acordo aí com os diversos encontros da Organização Nacional de Direitos Humanos, ficou definido como Dia Internacional dos Direitos Humanos. Quais são os direitos humanos? Paz. Todo e qualquer indivíduo tem direito à paz, saúde, crença, progresso, nacionalidade, educação, igualdade, pensamento, autodeterminação, liberdade, expressão, trabalho e, por último, claro, tem o direito à vida, ok? Então, é denominado direitos humanos. Anote aí esse trecho, por favor. É denominado direitos humanos um conjunto de direitos a que todas as pessoas devem ter acesso, independentemente de sua condição financeira, etnia, crença, cor de pele, orientação sexual ou qualquer outro fator. Tais direitos incluem a garantia das necessidades básicas humanas, a liberdade de pensamento e expressão, além da ideia de que todos são iguais perante a lei. Aqui é a definição de direitos humanos. Então, vocês entendem os direitos humanos como um conjunto de direitos que tem como principal objetivo ali preservar a vida humana e que esse indivíduo tenha acesso às questões básicas, às necessidades básicas humanas, independentemente da sua condição financeira, da cor da pele, da crença, do costume, da orientação sexual ou qualquer outro fator, ok? Já a cidadania é compreendida como o exercício dos direitos e deveres de uma pessoa na sociedade. Assim, quando ela é exercida de forma harmoniosa, permite que os indivíduos atuem e participem das decisões referentes ao local em que vive, relacionando-se dessa forma ao conceito de democracia. Observem bem. Direitos humanos, conjunto de leis. Um conjunto de leis que dá direito ao indivíduo. Porém, para que esse indivíduo ele tenha acesso a esse conjunto de leis, é necessário que ele seja um cidadão, um bom cidadão. Que ele cumpra ali em sociedade os seus deveres e os seus direitos, para que assim gere uma balança. Então, veja só que essa imagem abaixo representa isso, uma balança entre o equilíbrio entre os seus deveres e, como consequência positiva, tem ali os seus direitos humanos garantidos. Então, preservar o espaço público, viver bem, respeitar a cultura e as questões da diferenciação cultural do outro são formas de colocar a cidadania em prática. Lembre sempre disso. Para que eu, enquanto professor Marcos, tenha acesso aos meus direitos humanos, é necessário que eu cumpra aqui os meus deveres de cidadão. Então, veja só que os direitos humanos estão totalmente atrelados à ideia de cidadania. Não se fala de direitos humanos sem falar aqui em cidadania. Cidadania e direitos humanos. Entre o equilíbrio entre o dever e o direito, gerando aqui uma balança em equilíbrio total. E agora a gente vai para o contexto histórico. Como surgiu essa ideia de direitos humanos? Em lei. Como surgiu essa ideia de direitos humanos? O contexto histórico. Os direitos humanos, como conhecemos hoje, foram idealizados na década de 40, após a Segunda Guerra Mundial, pela Organização das Nações Unidas. Entretanto, é fruto de uma trajetória mais longa na humanidade em busca de minimizar as diversas injustiças cometidas contra as pessoas. O mundo havia passado por muitas guerras e genocídios. Por conta disso, já havia certa preocupação em assegurar o direito à vida desde o começo da Idade Moderna, após o período medieval. O que é que essa primeira informação vem trazer aqui sobre o surgimento da idealização, ou seja, do pensamento dos direitos humanos? Como os direitos humanos surgiu enquanto lei? Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, foi necessário pensar em estratégias e soluções para que esses conflitos mundiais não ocorressem novamente. Haja vista que somente na Segunda Guerra Mundial, mais de 7 milhões de pessoas, mais de 7 milhões de pessoas foram mortas brutalmente.
Isso, o quantitativo que foi possível, né, registrar, fora o que muitos corpos que ainda estão totalmente desaparecidos. Alguns historiadores contabilizam mais de 8 milhões de pessoas, outros historiadores contabilizam mais de 15 milhões de pessoas que foram mortas somente na Primeira Guerra Mundial. Então, como uma forma de tentar evitar a existência de novos conflitos e também outras práticas de criminalidade e violência que existia no mundo, que era uma forma brutal, foi que surgiu ali, foi que foi idealizado por meio da ONU, ou seja, Organização das Nações Unidas, um documento que ficou chamado ali pelos direitos humanos, que era justamente preservar a vida. Então, os países participantes desse encontro assinaram um termo de aprovação dos direitos humanos, onde se cumpriam, onde se colocavam ali em pauta a responsabilidade de que esses países que participavam sempre da guerra assumam esse compromisso em evitar conflitos, tentar minimizar ali determinadas guerras injustas, tentar minimizar a violência em seus respectivos países, automaticamente preservando ali a vida. Ok, pessoal? Mas vai ser idealizado logo após 1945, enquanto lei, os direitos humanos. Porém, já existiam outros fatores anteriormente que já estavam ali articulando o surgimento dos direitos humanos. Ok? Então, veja só, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem antes, né, de 1945. Em 1776, quando os Estados Unidos tornaram-se independentes, eles emitem uma declaração valorizando a liberdade e o direito à vida de seus cidadãos. Posteriormente, com a Revolução Francesa, 1789 a 1799, foi criada a Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão. É nesse contexto que surge o termo direitos do homem. Ou seja, esse homem aqui não é necessariamente o homem enquanto sexo, mas homens e mulheres. A ONU nasceu em 1945 e 3 anos depois elaborou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, basicamente, já existia aí, pessoal, essa questão, né, de que já existia a Declaração do Homem e do Cidadão nos Estados Unidos, logo após a Revolução Francesa, mas que na década de 45, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, esse documento ele foi reelaborado, não chamando mais só direito dos homens, mas sim direitos, Declaração dos Direitos Humanos, ok? Então, vamos lá. Hoje, como é que funciona esse documento no Brasil, os direitos humanos no Brasil? Em território brasileiro, os direitos humanos estão garantidos na Constituição de 1988. Esse documento ficou conhecido como a Constituição Cidadã, sendo criada após o período da ditadura militar, né, que durou de 64 a 85, onde diversos direitos foram violados. Note que o Brasil é um dos países onde o descumprimento dos direitos humanos atinge patamares altíssimos. Essa primeira informação vem contextualizar como essa Declaração dos Direitos Humanos surtiu efeito e onde consta aqui no Brasil. Então, traz aqui a ideia de que essa declaração ela está presente de forma subentendida, direta e indireta, na Constituição brasileira de 1988. Porém, vem dizer o seguinte ponto, que a todo tempo existe um descumprimento do próprio Estado e das pessoas dos direitos humanos, ok? Podemos citar a população negra, periférica e indígena como alvos de constantes ameaças e extermínio no país, assim como militares camponeses e de setor agrário. Para uma sociedade na qual os direitos humanos são, de fato, respeitados, são necessárias muitas mudanças, a começar pela garantia da educação, a diminuição da desigualdade social e etc. Ok? Então, aqui, todo humano tem direitos. Todo humano tem direitos. Isso aí é fato. Então, vocês conseguem perceber que os direitos humanos é um conjunto de leis que visa aí a priorização, a valorização da vida humana, independentemente de quem seja. Os direitos humanos trabalham na educação, trabalham na questão política, trabalham na questão econômica, trabalham na questão da segurança, trabalham nos presídios, enfim, valorizando ali a preservação à vida. Momento da atividade, pessoal.
Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão realizar essas 3 atividades aqui, essas 3 perguntas. Como podemos compreender os direitos humanos e a cidadania? Onde e quando surgiu o conceito de direitos humanos? Explique como são os direitos humanos no Brasil. Basicamente, pessoal, vocês terão que se atentar àquilo que eu havia falado para vocês, ok? Caso vocês tenham algum tipo de dúvida, você poderá estar recorrendo aí à apostila, né, que foi disponibilizada para os professores, os professores vão disponibilizar para vocês, as escolas também, a coordenação também vai disponibilizar para vocês. Pode estar recorrendo aqui essa videoaula. Caso você tenha algum tipo de dúvida ou outra necessidade, pode estar perguntando, ou se não, você pode estar pesquisando outros meios, né, aí na internet, enfim. Pode estar pesquisando lá no artigo 5 da Constituição, vai falar também sobre os direitos humanos, então vocês pesquisem sobre a definição dos direitos humanos. Porém, não entenda apenas direitos humanos como algo integral, apenas a questão educacional. Não. Os direitos humanos, ele atua em todas as esferas da sociedade, a partir de seu conjunto de leis. Beleza? E aqui eu encerro a aula de hoje com a seguinte mensagem: você é o seu único limite. Que vocês fiquem em paz, fiquem bem. Espero vocês na próxima aula. É sempre um prazer enorme ter vocês aqui compartilhando e eu compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Não esqueçam, direitos humanos é algo que é inerente a nós, que pertence a nós, independentemente de quem sejamos no nosso dia a dia, tá? E que para que a gente alcance esses direitos humanos, é necessário colocar em prática ali a cidadania. Beleza? Valeu, até a próxima aula.